Olá, olá, olá! Oi, gente, tudo bem? Bom dia, bom dia, bom dia! Muito bom ter vocês aqui para mais um Café com a Lu. Olha só, gente, o que vocês imaginam que é isso aqui que eu estou comendo? Vamos ver se alguém adivinha. Oi, Sil! Oi, Rê! Doutor João, Deda, tudo bom, gente? Vamos chegando, vamos chegando. Sônia, Fátima, Edna, que bom, Martins, Eliane, Lu, minha xará. Lu, eu não respondi, acho que sua mensagem, né? Você que também fez uma pergunta, logo eu já respondo para você, tá? Tudo bom, gente? Edna, bom dia, bom dia, bom dia. Gente, olha, o que eu tenho aqui? Jaque, bom dia, bom dia. Olha, gente, o que parece? Vamos ver se alguém adivinha o que é. Parece uma coisa, mas é outra. Eu vou falar já já o que é. E, gente, bom, hoje eu resolvi então trazer esse tema, né, pra gente falar um pouquinho do nosso fígado, né, emocional. Por quê? Né? E os problemas aí, transtorno afetivo, né, sazonal, algo que aí muitas pessoas recebem o diagnóstico, né? Quem aí já teve esse diagnóstico, né? Tem transtorno afetivo sazonal, aquele que chega com as mudanças, né, da estação, especialmente agora, outono e inverno. Então eu quero falar um pouquinho. Por quê? Por dois motivos. Um, que nós estamos na semana da limpeza hepática, hoje é o nosso segundo dia do protocolo do mês de abril, então parabéns para todos vocês que estão aí, firmes e fortes, e terão assim resultados incríveis, assim como todos que passam pelo protocolo, né? Quando finalizamos aí no domingo, vem tantos relatos incríveis. E este que eu recebi ontem me chamou a atenção. Falei, gente, as pessoas não imaginam o quanto uma limpeza hepática vai atuar também no nosso emocional. E vocês não têm ideia do fígado, qual o sentido dele emocional e por que tantas pessoas acabam recebendo esse diagnóstico, né, de transtorno afetivo sazonal e qual a relação com o fígado. Olha, gente, eu recebi esse áudio e eu falei, nossa, olha que incrível, né? Ela não tinha ideia que ela ia ter esse benefício. Ela fala aqui um termo, gente, que eu até então não tinha ouvido, talvez pela região onde ela esteja. Ela fala, quer ver? Eu vou colocar aqui o áudio para vocês ouvirem. Bom dia, Luciana. Eu estou passando por aqui para informar que hoje já comecei minha segunda limpeza, né? E quero falar que a primeira limpeza, graças a Deus, eu colhi vários benefícios, né? Eu tinha uma relia muito forte na minha cabeça, que faltava era sair correndo, né? De tanta relia no meu juízo, eu botava a mão na cabeça e orava na minha cabeça para que eu não perdesse esse meu juízo. E graças a Deus, esta relia, eu não sinto mais depois da primeira limpeza. Também eu estava sentindo uma tristeza muito grande, e essa tristeza passou para a honra e a glória do nome do Senhor Jesus, através da limpeza hepática. E também eliminei já quase 3 quilos, né? 2 quilos e algumas gramas já eliminei. Eu estava acima do meu peso. Então, gente, veja que relato emocionante. Eu não sei se vocês conseguiram ouvir bem aí o áudio. Ela fala que ela sentia uma arrelia. Eu tive até que perguntar para ela o que é essa arrelia, porque eu nunca tinha ouvido esse termo. Pelo menos aqui pra gente, na nossa região, nós não temos o hábito de falar, eu estou com uma arrelia na cabeça. Alguém aí já tinha ouvido esse termo, arrelia? E aí ela explicou que era uma sensação muito ruim na cabeça. Você viu que ela fala que ela colocava a mão na cabeça e orava, né, para que Deus tirasse aquilo da cabeça dela.
Então, veja, era uma questão emocional, que nem ela sabia, assim, identificar o que era isso. E que após a limpeza hepática, tudo isso foi embora, né? Além dela ali, né, ter ali a perda de peso dela, que foi algo que ela também ficou bem feliz, mas aquela tristeza foi embora. Agora, gente, vocês imaginam que fazer a limpeza hepática, especificamente este protocolo, pode inclusive te deixar mais feliz ou eliminar essa tristeza? E vocês vão ver aqui por que muitas vezes a gente sente aquela tristeza quando chega final de ano. Quem aí, quando chega final de ano, sente assim uma sensação ruim, não fica feliz nas épocas de festas? Tem muita gente que acontece isso, não tem? Não sei se alguém de vocês aqui já sentiu isso quando chega final do ano. Você vai entender o porquê que isso acontece. E você sabia que até mesmo um órgão transplantado, como o fígado, você pode passar a sentir as emoções, os sentimentos, as vontades, inclusive os desejos dos alimentos que o doador sentia? Gente, vocês imaginam isso? Alguém já parou para pensar sobre isso? O quanto o fígado, ele armazena tudo, gente. Não só as substâncias, mas também as emoções, tá? Então, gente, quando a gente fala que uma pessoa é sensível, né? Então, bom, se vocês tiverem conforme eu for falando aqui, surgir alguma dúvida, vocês colocam aí para mim, tá? Então, gente, quando a gente diz que uma pessoa ela é emocional, a gente está querendo dizer o quê? Que aquela pessoa é muito sensível, não é mesmo? Aquela pessoa é muito sensível, né? E aí, se aquela pessoa que se sente, né, muito emocional, muitas vezes ela duvida dela, porque ela se vê como uma pessoa muito emocional e às vezes não consegue identificar o porquê, né? Então, às vezes ela vai falar assim: eu sou assim por conta, eu tenho essa mudança de humor súbita, né? Porque eu fiquei nervosa porque a minha encomenda não chegou no tempo previsto. Ela sempre vai querer arrumar uma justificativa do porquê ela tem essa mudança de humor súbita, né? E talvez ela chegue à conclusão de que aquele problema é um problema hormonal, né? Porque a gente já há muito tempo vem falando, né? Isso é questão hormonal, especialmente quando o problema é com nós, né? Com as mulheres. A gente sempre já coloca a culpa nos hormônios, não é mesmo? Isso é por conta dos hormônios. Então, os hormônios acabam levando a culpa por todos os problemas femininos, né? O que ninguém acaba levando em conta é que a verdadeira causa dessa mudança súbita de humor, né, dessa pessoa ser muito sensível, ter essa tristeza dentro dela, que muitas vezes é uma tristeza explicada com o cérebro. Você vê, ela falava assim: eu tinha uma relia na cabeça, né, quer dizer, uma tristeza na cabeça, porque é o cérebro que codifica, né? Ela não vai falar que é o fígado que está sentindo, é a cabeça, né, o cérebro que sente. E o que a gente não imagina é que talvez, né, a verdadeira causa dessa mudança de humor, até de um diagnóstico, por exemplo, de bipolaridade, como vocês vão ver, esteja ligado ao fígado, né? Então, um bom exemplo eu quis trazer esse, né? O transtorno afetivo sazonal. Quem aí... Gente, tá sem som? Vocês estão me ouvindo? Coloca pra mim se vocês estão me ouvindo, gente. Será que eu tô falando e ninguém tá me ouvindo? Coloca pra mim se vocês estão me ouvindo. A minha mãe falou que tá sem som. Vocês estão me ouvindo, gente? Aqui tá normal. Ô mãe, aumenta aí, acho que a mãe tá sem volume. Lá, a Rê tá ouvindo normal. Sim, perfeito. Falei, pronto, tô falando aqui, ninguém tá me ouvindo. Pra mim tem som. Ô mãe, acho que é minha mãe, não aumenta o volume aí, mãe. Ô mãe, sai e entra de novo.
Tá bom? Então, gente, aí eu quis trazer esse exemplo, né, do transtorno afetivo sazonal, né? Que vai desde sintomas como tristeza, melancolia, olha, a pessoa não se sente valorizada, a pessoa pode estar se sentindo perdida, sem esperança, ou já estar num quadro mesmo de depressão severa, né? Então, ou pode estar se sentindo mal sem um motivo aparente. Então, ela tem esses sentimentos, né? E chegando até o ponto da pessoa pensar em algo assim, que a gente nem pode falar aqui em áudio, né? Mas pensando mesmo algo até mais sério com a sua própria vida, por não entender o que está acontecendo. Ah lá, tá me ouvindo. Ô mãe, espero que a mãe esteja me ouvindo agora. Então, gente, olha, vários sintomas podem surgir, olha, desde baixa energia, eu não sei, uma das que eu fiz o atendimento agora, uma das últimas, gente, ela tem todos esses sintomas, está num quadro assim, né, que isso leva muito a todos esse quadro que eu tô colocando aqui para vocês, e uma das indicações que eu fiz para ela é fazer justamente esse protocolo de limpeza hepática, porque, olha, baixa energia, cansaço, fadiga, pesos nas pernas e nos braços. Ah, agora sim, a mãe tá ouvindo? Ai, que bom! Então, aquela pessoa que sente aquele peso nos braços, nas pernas, sente dores, olha, problemas de concentração, isso ela já falou logo de início, não tem concentração nenhuma, e ganho de peso, tá? Leve ganho de peso. Então, tantas pessoas começaram a se queixar, né, com esses sintomas que chegaram a esse rótulo, transtorno do afetivo sazonal ou transtorno afetivo sazonal. E ele então se desenvolveu na classe médica, né, uma explicação que colocava a culpa na mudança do tempo. Então, geralmente nessa época, entre outono e inverno, e vocês vão entender o porquê, tá? Então foi assim que tudo começou, que a gente teve essa classificação para esses sintomas como transtorno, né, do afetivo sazonal, ou seja, acontece sempre, por exemplo, hoje está um dia mais nublado, um dia mais assim chuvoso, então quando chega essa época que a gente já começa a não ter o sol todos os dias, né, eu me lembro muito de uma cliente que nós tivemos ela por muito tempo, ela já não está mais aqui entre nós, mas ela era uma pessoa que tinha esse transtorno afetivo sazonal, porque ela falava para mim que todos os dias, quando ela não via o sol, ela não queria nem abrir as janelas da casa dela, porque ficava um dia muito triste, melancólico, né? Quem aí sente isso também? Então aí foi assim que começou. Então essa classificação, transtorno do afetivo sazonal, ela surgiu um pouco antes daquela teoria onde tudo é causado pelos genes. Aí depois nós tivemos essa época também, né? Olha, tudo é culpa dos genes, mas isso até 2003, porque de 2003 para cá a gente já sabe que a genética não é soberana, e sim a epigenética, né? O nosso estilo de vida. Mas essa classificação veio um pouco antes, senão ia falar que a culpa era da genética, né? Então a ideia é, quando chega o inverno, né, os níveis, o que eles falam? Os níveis de melatonina, de serotonina caem, né? E aí então a gente tem essa classificação, né? Tem aqueles também que creem ser falta de vitamina D. Ah não, esses sintomas é por conta da baixa vitamina D, né? Então, mas a gente vê tanto pessoas que estão com seus níveis de vitamina D altos, também podem apresentar esses sintomas. Então a gente já sabe que não é simplesmente uma falta de vitamina D, né? E aí, com o tempo, os médicos perceberam que esses sintomas não afetavam a população somente no outono e inverno, mas sim na primavera, no verão. Então chegou um ponto de que agora esse transtorno do afetivo, ele pode se aplicar a qualquer época do ano. Agora a gente já não fala mais só no outono e inverno, né? Então muita gente tem esses sintomas, né? Às vezes por 10 anos apresenta esses sintomas, e apresenta não só no outono, no inverno, apresenta na primavera, no verão, tocou aqui, na primavera, no verão. Ah lá, a Maria de Lourdes, ah lá.
A Lu, Vec? Olha, sempre tive isso desde criança. Se mudar para chuva, me dá até zonzeira. Mas ao mesmo tempo eu amo dias nublados e chuva e frio. Ah lá, gente. Olha só. Como isso é mais comum do que a gente imagina, né? Então, gente, aí, olha, pode acometer também dores nas articulações, que leva a um outro diagnóstico ainda mais confuso, que é a artrite reumatoide, né? Que é uma doença relacionada, gente, ao vírus Epstein-Barr, tá? Se tem alguém aqui que teve o diagnóstico de artrite reumatoide, comece a investigar sobre, né, vírus Epstein-Barr, tá? Não é agora o nosso foco hoje, mas só para vocês já começarem a pesquisar mais sobre isso, a gente pode falar mais sobre isso também. Então, gente, será que as estações do ano também contribuíram para desencadear a artrite reumatoide, né? Uma outra doença que acaba sendo diagnosticada nessa época, outono e inverno, erroneamente, é o transtorno, que como transtorno sazonal, é a sinusite. Então, muitas pessoas apresentam sinusite mais nessa época do ano também, outono e inverno, né? E aí, quando o tempo esfria, o ar fica seco, né? Pode fazer simplesmente com que os sinos aqui, né, que eles inflamem e comece a ter os sintomas de sinusite. E isso pode ser, às vezes, apenas uma desidratação. Então, às vezes, a falta de água pode fazer isso, já uma inflamação a mais, né? E na sinusite também, gente, a gente pode ter ali Streptococcus, tá? A inflamação ali por Streptococcus, que é algo também que não é falado muito, né? Então, gente, esse rótulo, né, ele vem acompanhando as pessoas, né? E é verdade que sim, a mudança de tempo pode ser, mas ela é apenas um gatilho, tá? Então, a mudança de tempo acaba sendo um gatilho, né? Então, quando chega o inverno ou em países onde o clima é mais frio, né? Então, o que acontece? A gente já não sai muito de casa, a gente não come alimentos frescos, começa a comer tudo mais cozido, a gente não come, por exemplo, um morango fresco, uma fruta, né? Então, isso também contribui, tá? Para essa questão que nós estamos falando aqui, né? Então, quem vem sofrendo de baixa energia nos últimos 5 invernos, por exemplo, pode chegar a um ponto de piorar esse quadro e receber o diagnóstico de doença de Lyme. Alguém já teve esse diagnóstico? Já ouviu falar na doença de Lyme? Que seria mais um erro diagnóstico, né? Então, quando você tiver com sensação, sentimentos, olha, depressão, ansiedade, tristeza, nervosismo, fadiga, seja ela branda ou severa, dores, né? A gente vai entender que sim, esses sintomas têm uma origem neurológica? Tem uma origem neurológica. Mas, na verdade, olha, quase todos esses sintomas, com exceção do ganho de peso, pode ter, né, relação com sensações que envolvem lá o nosso sistema nervoso. Então, pensamentos ruins, sensação de tristeza, de estar perdido, né? Tem relação com o nosso sistema nervoso, né? Mas ele está sendo afetado, olha só, por uma causa mais profunda, que não é a mudança de estação, né? Embora, como eu falei, é um gatilho, a mudança de estação acaba sendo um gatilho. Então, chega no inverno, os pés começam a doer mais, então dores nos pés, o ciático acaba inflamando mais no inverno, dor de cabeça, enxaqueca, formigamentos, tudo isso são piorados sim pelo ar frio, né? Problemas de concentração, tudo isso se relaciona com a fraqueza, né, dos neurotransmissores. Mas, gente, a ansiedade, a depressão pode ocorrer quando o fígado se enche de vírus. Olha só, gente. Alguém já tinha pensado nessa possibilidade de uma depressão, uma ansiedade ter como causa vírus no fígado? Olha a importância deste protocolo de limpeza hepática,
né? Então, quando o fígado se enche de vírus, ele começa a liberar essas neurotoxinas, né? Ou quando existe uma sobrecarga, então pode ser que a pessoa não tenha lá excesso de vírus no fígado, mas ela tem uma sobrecarga, então de medicamentos, é aquela pessoa que para tudo faz uso de um medicamento, antibióticos, utiliza antibióticos, e quando o fígado começa a liberar, né, esses metais tóxicos, isso vai aonde? Vai para o cérebro, gente. Todas essas substâncias que o fígado não está dando conta, vai para o cérebro, causando ali um curto-circuito. Por isso que ela falava assim, vocês viram no áudio? Quem chegou depois, volta lá no comecinho e ouve o áudio, né? Que ela fala que ela sentia uma arrelia na cabeça, né? Uma arrelia, ela punha a mão na cabeça e orava a Deus, né? Por quê? Porque essas substâncias tóxicas do fígado invadem a corrente sanguínea, vai lá e causa um curto-circuito no cérebro. Mas o problema começou lá no fígado. Por isso que ela fez a limpeza hepática e deixou de sentir tristeza, né? Deixou de sentir essa arrelia na cabeça, né? Então, gente, olha, as emoções, quer se trate de sentimentos como raiva, frustração, abandono. Olha, essa última paciente, né, que eu atendi, ela tinha essa sensação de abandono, né? Opressão, né? Se deve ao fato do cérebro ter sido afetado por essas toxinas que estão vindo do fígado, né? Então, olha, a infelicidade do fígado é a origem da nossa instabilidade emocional. Alguém já tinha pensado nessa possibilidade, né, de que essas alterações nossa emocional têm relação lá com o nosso fígado? Então, emoções como frustração, raiva, pode nascer de um fígado preguiçoso, de um fígado gorduroso, né? Um fígado que se vê em dificuldades, né? Ele perde a força de lutar por sua vida. Olha, gente, hoje a gordura, né? A esteatose hepática, né? A gordura no fígado, esteatose hepática não alcoólica está predominando aí na população. É difícil encontrar uma pessoa que não esteja com gordura no fígado, né? Então, todas essas emoções, né? Então, gente, o fígado tem sim emoções e nós sentimos, né? Quando ele está deprimido, né? E por aí já seria suficiente para provocar em nós essas sensações, né? Como tristeza, preocupação, mau humor, né? Então, como que o fígado pode, né, ter emoções? Você já parou para pensar nisso? Ai, mas como, gente? Será que o fígado tem emoções, né? Gente, ele cumpre mais de 2.000 funções no nosso corpo, né? No mínimo, que se sabe, que já foi descoberto. Mas tem muita coisa no fígado que ainda a ciência não descobriu. Inclusive hormônios que existem no nosso fígado que a ciência ainda não descobriu, tá? Então, gente, ele também tem a capacidade de pensar por si. Olha, porque, gente, nós não somos robôs. O nosso fígado não é feito de plástico, né? Ele não é de metal, nem tem fios elétricos, né? Ele é de carne, de sangue e ele tem inteligência. Olha que lindo, gente, o nosso fígado. Então, olha, quando alguém recebe um fígado transplantado, como eu falei no início, né? Ele assume características do doador. Vocês sabiam disso? Quando uma pessoa recebe um fígado, ela recebe junto as emoções do doador. Então ele começa a manifestar emoções, novos desejos, novos pensamentos, novas crenças, novos hábitos, novas expressões e novos desejos alimentares. Gente, isso é a maior prova de que o fígado tem emoção, de que o fígado sente, né? Novos sonhos à noite. Olha, tudo isso com comprovação, gente. Esse é o poder contido no fígado, né? Então, gente, por ser uma parte do nosso corpo que vive, tem emoções, pensa, respira, funciona
ele toma decisões a cada dia. Nosso fígado está ali, mesmo que a gente não saiba disso, né? Então, com tanta coisa para fazer, você acha que o fígado não sentiria também as emoções com mais de 2.000 funções? Então, gente, quando o fígado está intoxicado, né, guardando uma quantidade imensa ali de venenos como radiação, vamos começar a pensar, olha, radiação, pesticidas, herbicidas, materiais, né, nanotecnológicos que estão aí a partir de 2020, metais pesados tóxicos, bactérias, vírus, tudo isso o fígado tem que, né, resíduos patogênicos, tudo isso, metais pesados, então algum resíduo acaba caindo na corrente sanguínea, porque o fígado não está dando conta, né? E aí, nisso ele cai na corrente sanguínea e você pode ter um diagnóstico de psoríase, por exemplo. Por quê? Porque as toxinas vieram aqui, olha, para a pele, né? Que é um meio de eliminação de toxinas. Então, podendo causar ali psoríase, eczemas, pele seca, rachada, mas começou aonde? Lá no fígado. Por isso que a limpeza hepática traz melhora para problemas de pele, psoríase, eczemas. Por quê? Porque você começou a tratar lá o fígado. E todos esses sintomas, gente, pioram no inverno. Por isso que fala, né, tem esse nome de tanto o transtorno afetivo sazonal como doenças que surgem mais no inverno, porque realmente o clima é um gatilho, né? Então, gente, todos esses resíduos que o fígado não está dando conta, que cai na corrente sanguínea, vai parar lá no cérebro, né? E aí vai causar problemas de instabilidade emocional, onde a pessoa pode ter um diagnóstico de transtorno bipolar, por exemplo. Mas lembre-se, começou lá no fígado, né? E aí, gente, quando a gente passa por uma situação dramática, um trauma, um rompimento de um relacionamento ou uma traição, algo que você sinta como aquilo, uma punhalada nas costas, o fígado ele vai tentar impedir com que essa adrenalina liberada nesse momento que você vivenciou esse trauma, né? Quando a gente vivencia algo dramático, inesperado, né? Uma situação de luta ou fuga, o nosso corpo libera muito cortisol, adrenalina para te poupar, para poupar a sua vida. E nesse momento o fígado também está ali tentando, né? Tenta impedir que aquela adrenalina intoxique o nosso corpo, né? E aí, gente, quando todo esse esteroide, né, essa adrenalina vai ali percorrendo nos momentos traumáticos, quando a gente vive uma situação, o fígado, gente, ele fica temeroso, ele fica atemorizado, tá? Ele fica nervoso, né, com medo que você perca a sua vida, olha. E aí ele libera esse hormônio que eu falei que a ciência ainda não descobriu. Olha, a ciência ainda não descobriu, o fígado libera esse hormônio que faz com que ele absorva para dentro dele esse excesso de adrenalina. Então imagina aquela pessoa que está constantemente em situação de luta ou fuga, passando nervoso ou ficando irritada por qualquer coisa. O fígado está absorvendo aquilo ali para poupar a sua vida, porque se despejar tudo aquilo na sua corrente sanguínea, a gente já não estaria mais aqui, né? Então o fígado, ele faz isso também, olha que lindo, né? Então ele absorve esse excesso de adrenalina, protegendo a gente de ter um derrame, um AVC, uma hemorragia, por conta desse excesso de estresse que a gente está vivenciando. Mas, gente, o que acontece? Vai passar um tempo e o fígado vai precisar liberar essa adrenalina que ele armazenou, né? E aí ele vai ter que liberar pelos rins, pelo trato gastrointestinal, né? Para quê? Para que ele possa absorver num outro momento mais toxinas. Então é a natureza é cíclica, né? Então ele absorve aquele excesso de adrenalina para você não ter uma pane, mas vai chegar um momento que isso aí vai ter que ser eliminado, né? Para ele conseguir absorver num outro, a próxima vez que você tiver um novo evento traumático, né? Nova liberação de adrenalina, né? E quando que o fígado faz isso, gente? Quando que ele libera
esses traumas, esse excesso de adrenalina, ele libera exatamente quando as estações mudam. Então, quando a gente troca de estação, olha que lindo! Então, ele libera um pouquinho para se preparar para o outono. Aí, ele libera mais um pouquinho para se preparar para o inverno. E assim na primavera, né? E aí, gente, o fígado vai liberar emoções guardadas, às vezes de 9 anos atrás. 9 anos atrás. Então, por que a gente sugere que a pessoa faça a limpeza hepática a cada troca de estação? Né? Exatamente por isso, porque a cada troca de estação o fígado vai liberar essas toxinas que estavam guardadas, às vezes lá de 9 anos atrás e quem sabe da infância. Sim, da infância, tá? Então, olha, isso é a prova, né? Que o fígado tem tudo isso guardado, que quando a pessoa recebe um transplante, ela recebe toda essa carga emocional da pessoa que doou, né? Então a pessoa passa a sentir tristeza, ela passa a sentir vazio, emoções que estavam armazenadas nesse fígado de anos atrás, que estavam ali guardadas, né? E se o fígado tinha fome, gente, de determinado alimento, a pessoa que recebeu esse transplante vai passar a ter vontade daquele alimento, vai passar a ter desejo por determinado alimento que talvez ele nunca tenha tido antes, né? Então, chegando inclusive, olha, a mudar o paladar da pessoa que recebeu um transplante, né? Muda o apetite da pessoa que recebeu o transplante. Então, veja como o nosso fígado é emocional, veja como ele guarda todas essas emoções, né? E vamos pensar agora um pouquinho, quando o fígado recebe os antidepressivos, porque em determinados momentos, gente, vai ter que ser utilizado o medicamento. Quando a pessoa está correndo riscos, a gente tem realmente que fazer uso do medicamento, mas não deveria ser a primeira escolha. Por quê? Os antidepressivos utilizados para tratar esse transtorno afetivo, por exemplo, sazonal, vai saturar ainda mais o fígado. O fígado vai ficar ainda mais sobrecarregado, né? Então a gente não está negando que se faça uso dos medicamentos. Em determinados momentos vai ser necessário, mas não deve ser a primeira escolha. Sabendo que agora que o fígado é quem tem relação com tudo isso, não seria muito melhor a gente orientar as pessoas para que façam esse protocolo da limpeza hepática, que vai te livrar de uma depressão, de uma ansiedade, de um transtorno bipolar? Olha isso, gente, né? Então, por que esses sintomas são mais, né? Eles aparecem mais no inverno, justamente, né? Por quê? Porque na mudança de estação, gente, como eu já falei, a gente muda o nosso hábito alimentar. Então a gente já não come mais alimentos vivos, alimentos com energia vital, né? A gente quer tudo mais cozido, né? Mais quentinho, e aí falta essa energia vital. E é essa energia vital que o nosso corpo precisa, que o nosso fígado precisa, né? E aí a pessoa às vezes toma mais café ainda nessa época do ano, e isso o fígado vai ter que armazenar para nos proteger, né? Então, mais metais tóxicos, né? E aí vai ser a gota d'água, vamos dizer. Então, chega nessa época do ano, é como se o copo transbordasse. Por isso que os sintomas aparecem mais nessa época do ano, né? E aí, gente, olha, a adrenalina liberada, né? Ligada a certas emoções, né? Olha que lindo isso, gente. Como eu falei, pode ser que o fígado esteja liberando nesse momento, porque a cada troca de estação ele vai liberar algo que você vivenciou lá 8 anos atrás. E aí, olha a memória do fígado, gente. Vamos imaginar, olha que exemplo, que a pessoa 8 anos atrás ela passou por um luto. Ela passou por um luto e naquele momento daquele luto, para tentar apaziguar um pouco aquele momento difícil que ela estava vivenciando, ela vai e come um sanduíche.
um sanduíche que não teria nada de bom ali. Gente, o cérebro vai guardar essas memórias daquele sanduíche que você comeu 8 anos atrás. E ele vai ter tudo isso guardado no seu banco de dados, mesmo que você não se lembre. Ah, mas eu nem lembro que quando eu passei por aquele luto eu comi determinado alimento. Você não precisa lembrar, mas ficou armazenado tudo. A amônia daquele lanche, os nitritos, nitratos, os conservantes, as gorduras, tudo ele guardou para proteger você naquele momento. Então, naquele momento você estava vivendo um luto, ele teve que armazenar todas aquelas toxinas para cuidar de um outro problema mais sério que você estava vivenciando naquele momento. E aí, o fígado agora, sobrecarregado na troca de estação no inverno, ele precisa liberar parte do que ele absorveu lá atrás, daquele seu lanche de 8 anos atrás. Você nem imagina mais, você nem lembra mais daquilo lá, né? E aí vem uma leve sensação de tristeza. Então você nem sabe por que você está se sentindo triste hoje, mas agora na troca de estação, o fígado está trazendo toxinas que você ingeriu lá, naquele momento de luto, 8 anos atrás, e vem à tona o mesmo sentimento. Então você nem sabe por que você está triste, você não sabe por que você está ansiosa, você não sabe, mas é o seu fígado que está fazendo um trabalho que ele, para poupar a nossa vida naquele momento, ele teve que segurar até agora. Olha isso. E aí, muitas vezes vem a vontade novamente de você comer determinado alimento. Então, gente, esse é apenas um exemplo de centenas que acomete nosso fígado, né? Então, por mais que o fígado ele tente se manter organizado, né? Sabe aquele quartinho organizado, né? Ele vai armazenando ali toxinas que ele não está conseguindo liberar, né? E ele vai guardando em diferentes compartimentos, né? Mas ele tem um quartinho, gente, que ele guarda todo o nosso lixo, tá? Sabe a gente não tem na nossa casa lá um quartinho que a gente vai enfiando tudo lá dentro? Que você fala assim, nossa, uma hora eu preciso olhar para esse quartinho, eu preciso jogar isso aí fora, eu preciso ver o que eu vou fazer, mas você vai guardando ali, que você não quer ficar olhando para aquilo? O fígado faz a mesma coisa, gente. Ele tem um quartinho, um departamento ali, um compartimento que ele vai guardando tudo que ele não está conseguindo metabolizar, né? Aí fica como se fosse um lixão. Ali nesse lixão vai ter essas substâncias dos lanches, do lanche que você comeu lá naquele luto, vai ter um spray de cabelo de uma balada que aquela balada terminou mal e você usou um spray de cabelo e naquele momento o fígado teve que cuidar do seu emocional, aí guardou aquela toxina daquele spray, ou um excesso de álcool que a pessoa comeu num churrasco que terminou um relacionamento. Então naquele momento o fígado teve que cuidar da sua emoção, do seu fim do relacionamento e guardou aquelas toxinas lá daquele álcool, daquele churrasco, toda aquela carne que você comeu, tá tudo aí guardadinho, né? Então, gente, se a gente conseguisse tratar bem do nosso fígado, né, ele teria tudo bem organizadinho, né? Ele teria. Mas a maioria das pessoas, gente, não tem essa organização, não tem, né? Então a gente não tem uma vida regrada. E aí o fígado, né, a gente não dá esse tempo necessário para que ele consiga jogar fora essas toxinas no momento certo. Não consegue, né? E aí, quando a gente vai, então, tô lá, nem tô imaginando nada disso, eu resolvo fazer a limpeza hepática, né? Então, eu resolvo fazer o protocolo, né? Ou eu escolho fazer o protocolo. O que acontece? Nesse momento, o fígado fala, bom, agora é o momento, agora eu vou liberar essas toxinas para abrir espaço para que outras possam chegar, né? Quando outras emoções chegarem, eu vou ter espaço para armazenar tudo isso. E isso vai acontecer, gente, e é quando as pessoas começam a fazer o protocolo da limpeza e começam a ter os sintomas, tá? Hoje é um dia que a gente já recebe aí mensagens, já recebi algumas ontem. Lu, o que eu faço? Tô com muita dor de cabeça. Lu, tô me sentindo zonza, tô com tontura, tô sentindo... Por quê, gente? Por conta desse excesso de toxinas. Então, esse é o momento que você tem que agarrar com unhas e dentes e falar,
gente, eu quero passar por esse processo, porque o bem-estar que você vai sentir depois, gente, é como esse áudio que eu recebi. Imagina, ela vivia com isso na cabeça e passar tudo isso, passar essa tristeza, essa vontade de querer tirar a própria vida. Meu Deus, gente, isso não tem preço, não é mesmo? Então, gente, olha, o fígado, por que aqui eu queria falar, sabe aquelas pessoas que sentem tristeza quando chega a épocas de final de ano? Quem aí é dessas pessoas que não gosta de festas de final de ano? Então, por que, gente? Porque o fígado guarda memórias da sua infância, onde você vivenciou situações familiares desagradáveis. Então, o fígado guarda essa memória e toda vez, todo final de ano, ele traz isso para você e você tem essa sensação. Mesmo que você não se lembre da sua infância, mas se você tem essa sensação de tristeza quando chega o final do ano, é porque você vivenciou algo lá na sua infância e isso ficou registrado, né, na memória do fígado, gente. Então, nesse momento, gente, nos finais de ano, é quando mais a gente precisa cuidar do nosso fígado. E é justamente a época onde as pessoas chutam, né? Falam, agora eu vou comemorar, é final de ano, é comemoração, é aqui e ali, você começa a comer coisas que você se privou durante o ano. Mas, gente, esse seria o momento onde mais a gente precisaria cuidar do nosso fígado, né? Mas é o momento que as pessoas bebem mais, usam mais bebidas alcoólicas, né? Mas, gente, olha que lindo. Por sorte, o fígado sempre perdoa. Então, o fígado também é perdão. Olha que lindo. Então, ele é paciente, ele perdoa por ele ser extremamente inteligente e emocional, né? Então, quando a nossa mente, é a nossa mente que se comporta de modo irracional, não é o fígado, é a nossa mente, né? Que fala, come mesmo, chuta o pau da barraca, bebe, é final de ano, eu mereço, sabe aquela história, eu mereço? Não, gente, aí vai tomar decisões que vai sobrecarregar o fígado, escolhendo o que? Alimentos ruins, né? Drogas, atividades que vai promover liberação de adrenalina, tudo isso, gente. O fígado vai precisar o quê? Perdoar mais, gente, que é o que nós estamos aqui, né, aprendendo a fazer. O fígado também perdoa, porque ele tem um coração. Não que ele tenha um coração, gente, não é no sentido de ter um coração, mas ele cuida do nosso coração. Então, o fígado cuida do nosso coração, ele protege o nosso coração. Para proteger quem? Nós mesmos, né? Então, olha, ele tá sempre ali se relacionando com o coração para proteger, né? E aí, gente, quando a gente tem uma mente imatura, irracional, que não pensa, que não tá nem aí, eu vou beber mesmo, eu mereço, o fígado tá ali, gente, tendo que perdoar. Então, gente, o fígado é sim um órgão emocional, né? Ele vive dentro de nós, de mim, de você, né? Ele tem coração, tem inteligência e tem sentimento, gente. Então, a gente tem que ter essa única certeza de que o nosso fígado guarda tudo aquilo que a gente vivencia, todos os nossos traumas, tudo que a gente vivenciou e nós não podemos viver sem o fígado, né? Então, nós precisamos cuidar mais dele, ter esse olhar, saber que sim, ele está sentindo tudo que nós estamos sentindo, né? E o fígado, gente, dentro da nova medicina germânica, ele tem relação com o medo de passar fome. E vocês viram que eu falei que quando uma pessoa recebe o transplante e ela teve aquele desejo de comer determinado alimento, a pessoa vai começar a ter o mesmo desejo, a pessoa que recebeu o fígado. E olha, agora vem a nova medicina germânica e confirma isso, gente, que sim, o fígado é o órgão que é a nossa usina de energia. Então, todos os sentimentos de medo de passar fome, o fígado vai ser afetado.
Então, quando uma pessoa tem um diagnóstico de um câncer, por exemplo, no intestino, ela pode começar a ter o que a ciência chama de metástase, mas não seria. Seria um novo câncer no fígado se a pessoa teve o sentimento. Tudo depende da maneira que a pessoa vive aquilo, da maneira que ela sente. Se ela sentiu naquele momento que ela pode passar fome, porque agora ela não vai mais poder comer, porque ela está com problema no intestino, ela pode manifestar células no fígado, que vai aumentar a função do fígado para quê? Para poupar aquele fígado. Então o órgão aumenta de tamanho, ele produz mais células, mas aí a ciência não entende, já fala que é metástase, né? Já acha que aquilo é ruim, e não, o órgão está tentando nos proteger. Então, gente, nada que acontece no nosso corpo é para nos destruir, é contra nós. Não existe doença autoimune, doença onde seu corpo vai se maltratar, vai começar a destruir as células do seu corpo. Não, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão emocional, um sentido emocional do porquê que o corpo está sendo obrigado a produzir mais células na pele, chamada psoríase. Por que eu estou produzindo células no meu fígado? Por que eu tive que produzir mais células na mama, que eles chamam de tumor? Porque eu preciso aumentar a função daquele órgão. Eu sei que é difícil para muitas pessoas entender isso. Falar, mas como assim? Não é isso que eu ouvi a vida inteira. Não é isso que eu aprendi. Gente, nós precisamos abrir a nossa mente, sabe, para as coisas, para a verdadeira causa das doenças, e não simplesmente confiar em tudo que a gente ouviu a vida toda. Não é assim. Então só fica com essa mensagem: o nosso corpo não cria nada para nos destruir, tudo tem um porquê. Então vamos agradecer tudo. À medida que a gente agradece, mais coisas acontecem. Quanto mais você agradece, né, mais você manifesta a sua gratidão, mais a vida te oferece coisas boas, tá? Então, gente, eu quis hoje trazer trazer um pouquinho dessa visão do fígado, porque muitas pessoas não entendem por que faz a limpeza hepática e controla a ansiedade, deixam de se sentir ansiosas, a tristeza vai embora, a depressão foi embora, né? A compulsão foi embora. Por quê, gente? Agora vocês já sabem o porquê. Então, compartilhe essas informações, fale com as pessoas. Olha, você sabia que o fígado, ele tem emoções, ele sente, ele guarda coisas lá da sua infância, né? Ele guarda tudo que a gente vivenciou, tá? Então, gente, vamos ter esse olhar para o nosso corpo, para os nossos órgãos com mais amor e gratidão, né? E aí, gente, hoje, o que eu tenho aqui, né? Pensando na semana da limpeza hepática, olha, gente, aqui eu tenho a batata doce. Vocês conhecem a batata doce assim, olha, laranja? Olha que linda, gente. Então, a batata doce é como se fosse como chama, gente, que o pessoal faz com pão? Brusqueta, né? Só que não é com pão. Olha que maravilha. É a batata doce, o tomate, aí você faz ele temperadinho. Você pode até colocar um fiozinho de mel se você quiser algo mais, né, adocicadinho de manhã. Tem pessoas que não gostam, né, de nada mais salgado assim. Eu gosto mais do paladar com sal. Mas se você não gosta, você poderia fazer ela da mesma forma e colocar um fiozinho de mel aqui, né? Um limãozinho, eu já prefiro com limão, salzinho. E a batata doce, olha, gente, que delícia! Então, gente, aqui, ó, como fazer a limpeza hepática. Então, Sil, é só você entrar... Cadê? Deixa eu pegar um papel aqui. É só você entrar no link que está aí na bio, ou me chama no direct também, e aí você vai entrar no grupo onde você vai receber o protocolo, tá? E aí o protocolo acontece mensalmente, dura 7 dias, e você vai poder cuidar do seu fígado de forma natural e melhorar aí os sintomas que você queira, né, que realmente traga esse resgate da saúde de forma natural. Veja, o Dr. Walter, que é quem trouxe esse protocolo para o Brasil, gente,
ele tem 70 anos e nunca fez uso de remédios alopáticos, sabe? É por isso que ele fala, gente, não comam carne, ele fala cadáver, frango de granja. Por quê? Porque ele está falando, gente, das toxinas que tem na carne, das toxinas dos antibióticos que tem no frango, nos ovos. É sobre isso. Então não é sobre o alimento, não é que a gente não queira, mas eu não vou comer carne, eu vou ficar sem a proteína. Primeiro que o nosso corpo não produz a proteína da forma que a gente imagina, eu preciso da proteína animal para ter a minha proteína. Não é assim que funciona o nosso corpo, tá? Até porque quando você cozinha a carne, você desnatura a proteína, ela já deixa de ser aquela proteína, né? Mas enfim, seria assunto para uma outra live. Mas assim, só chamando a atenção, por que a gente fala tanto sobre evitar? Porque a gente sabe o quanto o fígado ele fica sobrecarregado com as toxinas, né? Que é utilizado aí no gado, no frango, nos ovos, nos hortifrutis. Então é uma semana mesmo para a gente se voltar mais para a natureza e fazer disso um estilo de vida, né? Porque a ideia não é que você tenha uma dieta, mas que você tenha um estilo de vida, onde você vai praticar aquilo de forma tranquila, né? Tranquila, sem ficar pensando, mas eu não posso, mas quando que eu vou voltar a minha alimentação? Não, gente. Quanto mais a gente entende como o nosso corpo funciona, como o fígado armazena todas as emoções, mais a gente vai querer cuidar dele, não é mesmo? Então, gente, é isso. Olha, adorei estar aqui com vocês. Espero que vocês também tenham gostado desse conteúdo, né? E que vocês possam levar essa informação. Vamos ajudar as pessoas a despertar, gente. Nós estamos vivendo um momento de despertar da humanidade, tá? Então, nós precisamos levar a informação, a verdade, né? Sem dogma, sem nada, aquela ciência enviesada, aquela ciência que tem às vezes um interesse da indústria farmacêutica por trás, alimentícia, elas andam juntas. Então a gente precisa sim trazer formas de conscientização, de despertar da consciência, e essa é a minha missão aqui, tá bom? Adorei, gente! Se eu pudesse, ficaria aqui falando. Beijo, gente! Até breve, viu? Beijo!